Oi, para quem já me conhece, meu nome é Maurício. Eu costumo gravar muitas vezes vídeos para falar a respeito da salvação de Cristo, a respeito da palavra de Deus, do Evangelho. E assim, eu quero falar a respeito da salvação pela graça. Como ser salvo? Como ser salvo? Esta é a pergunta que gera que está na mente de muitas pessoas. E eu quero falar sobre isso, sobre como ser salvo, porque eu me preocupo com muitas pessoas que pensam que elas precisam estar dentro de uma igreja, fazer parte de uma igreja, fazer rituais, orar todos os dias, orar quando acorda de manhã, orar para agradecer pelo alimento quando vai comer, orar para sair de casa, orar para dormir. Pensa que são esses rituais, que tudo é um contexto que vai fazer parte da salvação, ou que fazer parte de uma igreja, de estar reunido ali sempre, que é chamado, conhecido muito como congregar, que estar ali é que vai trazer a salvação. É que está no contexto de uma pessoa salva, que é característica de uma pessoa que guarda em si a salvação, que traz em si a salvação, que ganhou a salvação, ou que ganhará um dia a salvação. Mas na verdade, o que é preciso para ser salvo? Se você vê Atos 16:31, o apóstolo falou: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Ou seja, que aquele homem, a casa deles deveriam crer no Senhor Jesus. Cada um devia crer no Senhor Jesus para ser salvo. Então, somente crendo no Senhor Jesus somos salvos. Em mais nada, somente crer. E quem é Jesus? É preciso saber quem é Jesus. Não é crer no Jesus que a religião inventou, uma segunda pessoa da Trindade. Não é crer no Jesus que a religião inventou, uma criação de Deus, que Deus formou como filho e mandou para a terra. Não. Mas em Tito 2, versículo 13 diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Tá aí, Jesus é Deus. João 1:1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Versículo 14. E o verbo se fez carne. João 4:24. Jesus diz, ele em carne diz, Deus é Espírito. Importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Deus é Espírito. Então, se Deus é Espírito, esse Espírito grandioso que é santo, por isso é conhecido também como Espírito Santo enviado por Cristo para a terra ou por Deus, é a presença de Deus em mim. Em mim, é isso que é preciso saber. É isso que é preciso analisar e entender. É que Deus se fez carne porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo quem nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí a gente passa a entender que esse Deus que é Espírito, esse grandíssimo Espírito invisível, se manifestou em carne, em forma humana, como Filho. Ele, como Filho, ele tinha duas naturezas, a divina e a humana, em Filho. E às vezes ele falava como Filho, então ele dizia, meu Pai me enviou. E às vezes ele falava como Deus, ele dizia, antes que Abraão existisse, eu sou. E dizendo, eu sou autoexistente, existo por mim mesmo. Então ele às vezes falava com o próprio Deus. É o único Deus, não é três, não é duas pessoas. Não é que Deus é uma pessoa e enviou outra pessoa chamada Jesus para a terra. Não, Deus é Espírito invisível, infinito e imortal. Então Deus se fez carne, veio e enviou a natureza humana dele, que é Cristo, em forma de carne, o Espírito em carne, para salvar os homens. Eu peço que você entenda isso, que você que está ouvindo esse vídeo, essa pregação, essa mensagem, entenda isso, que é aí que está o amor de Deus. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, Tito 3, o amor de Deus para com os homens, não por obra de justiça praticadas por nós. Ele nos salvou pelo lavar regenerador do seu Espírito, que Ele derramou sobre nós abundantemente por Jesus Cristo. O amor de Deus
O amor de Deus está aí, que Deus que é espírito invisível, que não se vê, infinito, sem princípio, sem fim, se manifestou em carne, ele veio em carne nesse mundo, ele pisou na terra nesse mundo. Ele é Emanuel, Deus conosco. Então Deus conosco morreu na cruz, como a parte humana morreu, o espírito não morreu. O espírito no terceiro dia entrou na parte humana e ressuscitou aquele corpo físico de Cristo, que é o próprio Deus encarnado. Aí nós entendemos o amor, por isso vemos muitas pessoas se intitulam evangélicas, no meio evangélico, sem amor, invejando, hipócritas, mentindo, trapaceando, invejando, sem amor, frias um com o outro, porque creem em muitas coisas que não é Deus, que não é evangelho. Isso é evangelho, a boa notícia é que Deus nos amou, ele não conhece o amor, porque aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então Deus é amor. Em 2 Coríntios 5,19 diz: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação. Deus estava em Cristo, naquela carne, no corpo de Cristo, reconciliando consigo o mundo todo já foi reconciliado com Deus, por meio de Cristo. E não imputou aos homens os seus pecados, Deus não levou em conta, não atribuiu aos homens os seus pecados, as suas faltas, as suas culpas. Mas Deus, você precisa apenas entender isso. A pessoa que quer crer em Cristo, que quer receber a salvação, precisa apenas crer nisto, que Deus se manifestou em carne para morrer pelos pecados dela. Que Deus é Cristo, que Cristo é Deus. Que Ele morreu por nós, para perdoar, que já perdoou na cruz, já não levou em conta o nosso pecado. E assim, é por isso que diz Efésios 2,8, pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Isto é a fé que em Judas 1,3 fala que foi entregue uma vez por todas a todos os santos. A fé que foi entregue uma vez por todas a todos os santos. Como em 1 Timóteo 3,16 diz, na versão Reina Valera, ou versão corrigida, diz: evidentemente grande é o mistério da piedade, Deus se manifestou em carne. Aí no capítulo 4 diz: o Espírito diz que nos últimos dias alguns apostatarão da fé. A fé é que Deus se manifestou em carne, e pela graça salva por meio da fé. É simples, simplesmente crendo nisso. A pessoa diz, mas muitos dizem, mas o orgulho humano diz, melhor dizendo, o orgulho humano diz, mas não precisa fazer alguma coisa, só crer nisso já está salvo, então todo mundo vai ser salvo. Queira a Deus que todos sejam salvos, que todos creiam nisso, creiam no Evangelho. Queira a Deus que sim, porque a verdade é que quem crê neste amor, o amor muda o coração, enche o coração desse amor. Então você vai ver o fruto do amor, da justiça, da fidelidade, da verdade na vida dessa pessoa. Se uma pessoa professa isso pela boca, que Deus fez carne, que Cristo é Deus, que Jesus vem em carne, como em 1 João 4,1 diz, que quem não confessa sendo anticristo, e não muda a vida, ela não creu com o coração. Romanos 10,9, se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, esse Senhor aí não é que Ele manda em tudo apenas, é confessar que Ele é Yahvé do Antigo Testamento, Ele é o Jeová do Antigo Testamento, e no coração crer que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então apenas creia nisso, deixa de crer em bobagem, crer nas suas obras, crer no seu próprio eu, crer nas suas próprias culpas e faltas. Creia em Cristo, creia no Senhor Jesus, creia no Senhor Jesus e tenha a vida eterna, e você já tem a vida eterna, já estará a caminho com Cristo, porque Cristo é o nosso Deus verdadeiro, 1 João 5,20, e a vida eterna. Esta é a palavra do Evangelho.